Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre como perdoar. Então pode ser como perdoar alguém, né, que você se sentiu magoado, né, ficou triste, sentiu raiva, ou pode ser perdoar uma situação, né, algum acontecimento, ou pode ser também o próprio perdão, né, para você mesma, você mesmo. E pra gente falar, né, sobre o perdão, eu vou usar um livro que eu gosto muito, né, que eu já tenho ele há um tempão. E ele me ajudou assim, em várias situações da minha vida. Inclusive eu até tenho um short já falando, né, sobre como perdoar, né. E aí eu menciono um trecho que a gente vai falar dele hoje de novo, só que mais aprofundado hoje. Então, esse livro, né, que eu tô falando aqui pra vocês, é esse aqui. Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Então esse livro aqui eu comprei lá em 2012, né. E aí eu lembro que foi uma situação que eu passei por um término de relacionamento, né. E aí desde a adolescência, assim, já sempre procurei, né, ajuda nesses insights, né, de autoajuda. E aí mais tarde fui procurar em livros, né. Então nessa época, eu lembro que quando terminei eu fiquei me sentindo muito mal, tava triste. E aí eu acabei sendo direcionada pra livraria. Aí eu parei na livraria, eu sempre gostei muito, né, de nesses momentos assim que eu precisava ficar um pouquinho sozinha, refletir. E aí eu sempre gostei muito de ir pra livraria, ficar lá só olhando, né, os livros. E aí, né, sempre eu era direcionada para a sessão de autoajuda, sempre gostei muito, né? E aí nesse dia que eu fui lá, eu encontrei esse livro, Você Pode Curar Sua Vida. Eu olhei esse livro e falei, nossa, né? Que livro bonito, eu já gostei muito pela capa. Aí eu sentei lá na poltrona e comecei a folhear, né? E, nossa, é um livro maravilhoso. Até por dentro, assim, ele é muito bonito, ó, as folhas, são todas diferentes, né? Essa aqui é a versão ilustrada, ele é muito bonito. Então, né? Se você não conhece esse livro, da Louise Hay, ela fala, né, que os nossos pensamentos, nossas palavras, no que a gente fala, tem muito poder. Então, se você estiver disposto, né, a mudar a energia que tem aqui na sua mente para você conseguir curar qualquer coisa do seu corpo, isso é possível, né? E eu acredito muito nisso, acredito muito que os nossos pensamentos, o que a gente fala, tem muito poder, né? E é o que a gente cria aqui, né? O que a gente fala, principalmente o que a gente pensa, né? Que tudo começa na imaginação, né? Então, a gente mesmo cria a nossa realidade. Falando essa parte, né, sobre o pensamento, tem um trecho aqui que a Luísa, ela fala assim: acredite ou não, escolhemos nossos pensamentos. Podemos habitualmente pensar e repensar a mesma coisa tantas vezes que perdemos a noção de que estamos escolhendo o pensamento. Porém, a escolha original foi mesmo nossa. Podemos nos recusar a pensar certas coisas. Veja quantas vezes você se recusou a pensar algo de positivo sobre você mesmo. Né? Você já fez isso com você? Eu, por exemplo, antes de entrar mais a fundo, né, e sempre me policiar em relação a essas coisas, né, em relação ao que eu penso, ao que eu falo, eu fazia muito isso, né? Então, lembro quando eu era mais nova, assim, sabe, quem que não fez isso, né? Falava, tá fazendo alguma coisa, faz alguma coisa de errado, ai, sua burra, né? Só que você mesmo chama de burra, você faz isso com outras pessoas, né? Você fala pra sua amiga, ai, sua burra, você fez errado, né? A gente não fala isso com outras pessoas, né? Mas com a gente, por que com a gente, né? A gente se maltrata desse jeito. E aí, falando sobre o perdão, a Luísa fala, né, que o passado, ele é passado, né? Então, algo que já passou, não tem como a gente mudar, né? Mas a gente pode mudar a forma que a gente vê essa situação que já passou. Só que a gente pode mudar os nossos pensamentos, né, em relação a esse acontecimento que ficou lá atrás. E o que é muito comum, né, que às vezes a gente acaba se punindo, né, por coisas que aconteceram lá atrás, só que não tem como a gente voltar lá, né? Então, por que a gente vai ficar remoendo isso, né? E quando a gente fica remoendo essas coisas, né, seja uma mágoa por alguma pessoa que te fez mal, né, ou algum acontecimento que você se culpa, ou se você se sente mal, né, isso traz coisas ruins pra gente, né? Porque a gente fica lá vibrando na energia baixa, da culpa, né, naquela raiva, na irritação. E muitas vezes quando acontece coisas do tipo, né, que a gente sente mal em relação ao que aconteceu, uma pessoa, muitas vezes a gente tem o costume, né, da gente se fazer vítima, né, disso. Quem já não fez isso, né? Eu também já passei por várias situações que eu me fiquei fazendo de vítima, né? Falei, ai, por que aconteceu isso, né? Só que quanto mais a gente pensa dessa forma, né, quanto mais a gente tá colocando energia, né, tipo, ai, sou vítima, ai, aconteceu isso comigo, ai, não sei o que, né? E aí o universo vai falar, vai te apoiar cada vez mais, falar, você é vítima mesmo, e continua aí. Então, tudo que a gente coloca foco, né, então quanto mais a gente se sente vítima, fala que a gente é vítima, né, o universo, ele sempre vai apoiar a gente nisso. Porque quanto mais a gente se concentra em tal coisa, né, quanto mais a gente foca em algo, mais isso cresce. Então, até aqui no texto do livro, a Luísa fala assim, aqui ó,
Se escolhermos acreditar que somos vítimas indefesas e que tudo é inútil, o universo nos apoiará nessa crença e cairemos ainda mais fundo. Então, para que a gente não fique, né, nessa situação, é importante que a gente consiga se libertar disso. Sair, né, dessa situação de vítima e a gente se responsabilizar, né, pelo que aconteceu com a gente. Nunca a culpa é de ninguém, né? Então, a gente sempre é responsável por aquilo que acontece com a gente, né? Não no sentido de se culpar, mas no sentido de ser responsável, né? Porque lembra, tudo que a gente pensa, a gente querendo ou não, né, acreditando ou não, isso cria a nossa realidade. Continuando na parte do perdão, e aqui no livro fala, né, que pra gente conseguir perdoar, né, a gente tem que estar disposto a fazer isso. E a Louise fala assim, né, que para que a gente consiga se libertar do passado, né, a gente tem que perdoar todos, inclusive a nós mesmos, né, porque quantas vezes a gente não se culpa, né, fica colocando a culpa na gente, só que isso também é ruim, né. Então a gente tem que também, em primeiro lugar, se perdoar, e perdoar tudo o que aconteceu. E talvez a gente, né, fique com aquela pontinha de dúvida, né, eu não acredite muito, mas é o que a Louise fala aqui, né, que quando a gente não perdoa, né, ou a gente não se perdoa, não perdoa alguém ou uma situação, isso acaba gerando as doenças. Tem um trecho aqui do livro que ela fala assim, né, sempre que estamos doentes, necessitamos procurar dentro de nosso coração para descobrir quem precisamos perdoar. E ela até cita aqui um conhecido livro, Course in Miracles, diz: toda doença tem origem no estado de não perdão. E sempre que ficamos doentes, precisamos olhar à nossa volta para ver a quem precisamos perdoar. E acrescentando ainda, né, a Luísa, ela fala assim, que o ato de perdoar, né, não é você desculpar, mas é você soltar, né, dar um outro significado para aquilo. Desistir, deixar ir aquela situação. Não você ficar lá com ela, preciso desculpar a pessoa, não é isso, né, mas perdoar, deixa a situação para trás. Né, então, voltando à situação que eu te contei no começo do vídeo, né, que eu procurei esse livro porque eu estava passando por um término, né, de relacionamento. E aí, eu passei por todas aquelas fases, todo mundo passa, né? Primeiro a gente fica triste, né? Quando termina, aí depois aquela raiva, né? E aí depois isso tá me incomodando, né? Porque eu falei, não quero mais ficar pensando na pessoa, né? Não quero mais ficar sentindo essa angústia, esse sentimento de raiva, de irritação, né? Quando eu penso na pessoa. Então, aí eu fui procurar alguma coisa que me ajudasse. E aí, enquanto eu tava lendo, né? Esse trecho aqui do livro que eu tô te falando, não é nenhum trecho específico sobre perdão, né? Mas é o comecinho do livro. E aí eu encontrei uma afirmação, né, que eu fiquei repetindo isso várias vezes. Tipo, toda vez que a pessoa vinha na minha mente, né, na minha cabeça, eu fazia essa afirmação para me livrar disso, né, me libertar dessa memória que fazia dor para mim, né. Então, vou falar aqui pra você. É a seguinte, toda vez que eu pensava na pessoa ou na situação, você pode fazer assim. Pensa na pessoa e mentaliza ou fala, né. Eu o perdoo por não ser como eu queria que você fosse. Eu perdoo e liberto. E a Luísa fala, né, que essa afirmação, ela nos liberta. E realmente me libertou. Então isso me ajudou muito. Então assim, era praticamente toda hora, sabe? Na hora que eu lembrava, me incomodava, né, lembrar aquela pessoa, qualquer tipo de memória, eu já ficava repetindo essa afirmação. E aí, conforme o tempo foi passando, né, quando vinha na minha cabeça, assim, memória dessa pessoa, algum qualquer tipo de lembrança, e eu não sentia mais nada, né, não sentia nenhum mal-estar, não me sentia mal, então eu vi que eu já consegui perdoar, né? Então, hoje faz muito sentido, né, essa questão, né, da gente se sentir bem e se sentir mal. Tem um vídeo que eu já mencionei, né, o livro da Esther Hicks, da Esther e Jerry Hicks, né, que eles falam do livro Peça Ser Atendido, né, que o maior radar, né, que a gente tem na gente é o nosso sentimento, né, de bem-estar. Então, quando você está sentindo bem, né, quando você está se sentindo bem com você, quer dizer que, né, tá tudo indo ok, você está no seu estado normal. Agora, se você sente mal, né, sente aquela angústia, aquela raiva, qualquer emoção negativa, sentimento negativo, quer dizer que tem alguma coisa errada aí, né? Que você precisa investigar melhor o que está acontecendo com você. Para terminar esse vídeo, né? Como a gente já falou, a Luísa fala, né, que pra gente perdoar, a gente só tem que estar disposto, né, a perdoar. E o como, o quando isso vai acontecer, a gente deixa isso a cargo do universo, né? Nesse livro que eu mencionei agora há pouco para vocês, né, da Esther e Jerry Hicks, Peça Ser Atendido, eles também falam isso, né? Eles sempre falam assim, que a gente pode ser, ter e fazer tudo o que a gente quiser, né? Que a gente só tem que pedir e soltar, né, pro universo. Ou seja, não ficar pensando, né, como ou quando que isso vai acontecer, que é muito comum, né, quando a gente pede, né, alguma coisa pro universo, ou a gente agradece, mas fica pensando, quando que vai vir, quando que vai chegar, quando que eu vou conseguir fazer isso, quando que eu vou conseguir me libertar, né, dessa memória, desse sentimento ruim. Então, a gente só tem que deixar pro universo soltar pra ele. Então, aqui é a Paula Nakani. Esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá bom? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que pode estar precisando. E também, eu vou deixar aqui no link aqui da descrição, vou deixar um link, né, aqui da descrição,
o material para você com essa afirmação que a gente falou aqui, tá bom? Para você baixar de graça. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau!